Jovem Pan nos Estados Unidos. Correspondente Caio Blinder. Por imagens aqui na Jovem Pan, Caio Blinder, nosso correspondente em Nova York. Tudo bem, Caio? Bom dia para você. Bom dia, estamos no feriadão americano, Memorial Day, então vamos falar de Brasil hoje, Tiago e caros ouvintes internautas. Pois é, sem assuntos dos Estados Unidos. Não, assunto tem, mas eu vou falar do Brasil. Ô Caio, como é que estão as perspectivas brasileiras vistas aí de fora? Há uma luz no fim do túnel, dias piores adiante, vai piorar antes de melhorar? O que os Estados Unidos, o que a imprensa aí destaca da crise brasileira, hein? Bem, a luz, esperamos que haja luz além das luzes da Rádio Patrulha, que combate a corrupção no Brasil, mas é interessante que de uns dias para cá começamos a ver material um pouco mais abrangente, vendo as perspectivas mais a longo prazo sobre a crise brasileira, além daquela cobertura ou avaliações instantâneas, se investidores devem ou não devem tirar o dinheiro do Brasil essa semana, aproveitar as oportunidades da Bolsa. Primeiro, uma boa notícia, uma visão positiva a longo prazo e de Ian Bremmer. A gente fala muito do Bremmer aqui, pelo menos eu, ele é o presidente da consultoria Eurásia, consultoria de risco, a gente faz piada que a Eurásia faz as probabilidades, tem X% de probabilidade do Temer cair, de ficar, etc. Mas o Bremmer acaba de publicar um texto muito interessante dizendo o seguinte: está horrível no momento, há uma tempestade política, ética e econômica no Brasil, mas o Brasil ainda é o país do futuro. É um pouco aquela narrativa que a gente comenta às vezes. O Brasil está uma porcaria, mas pelo menos essa crise mostra que as instituições estão saudáveis no Brasil e que haverá uma correção de rumo. Então, a longo prazo, haverá uma restauração, não só econômica, mas política. Inclusive, a população vai voltar a confiar no governo em função desse trabalho de saneamento da Operação Lava Jato. Agora, as más notícias. No domingo, o New York Times publicou um texto muito intrigante, um texto conversando com vários acadêmicos, alguns muito influentes de universidades americanas, dizendo qual será o impacto da Lava Jato. E coloca o seguinte ponto: o sistema político brasileiro, a elite política brasileira, subestimou a força da Operação Lava Jato. Achou que bastava fazer um arranjo, um acerto, tipo conseguir o impeachment da Dilma Rousseff, aí haveria mais um pacto de transição e o pessoal da Lava Jato ia ficar mais quieto e o barco ia ser tocado. Mas isso não está acontecendo, ou seja, o que a Operação Lava Jato mostra é que ela tem força, determinação para ir às últimas consequências, para investigar e punir realmente a corrupção. Então, qual a conclusão desse material do New York Times, baseado em avaliações de vários acadêmicos, alguns muito importantes, que isso coloca em risco a estabilidade do sistema político brasileiro, ou seja, muito combate à corrupção, muita instabilidade, vai gerar mais instabilidade. Essa conclusão essa conclusão. Não, deixa eu terminar a conclusão. Deixa eu terminar a conclusão. E pegam dois casos, ou seja, o impacto é tão grande que o sistema político e partidário brasileiro pode implodir. Aí usa dois exemplos. A operação contra a corrupção na Itália funcionou, certo? Nos anos 90, mas o sistema político e partidário implodiu, acabaram partidos como o Partido Democrata Cristão, o Partido Socialista, e qual foi o resultado? Emergência, no sentido de emergiu quem? Berlusconi. E usa um outro exemplo pela esquerda, a mesma coisa onde? Isso que eu achei intrigante. Na Venezuela, dizendo que a corrupção da elite da Venezuela levou à implosão do sistema e quem subiu? Hugo Chávez, um populista, para, entre aspas, combater a corrupção. Eu não gostei, eu prefiro o Bremmer. Eu demitiria esses professores acadêmicos, eles não sabem nada de Brasil, são picaretas. Não, eu não gostei do artigo, eu estava esperando sua reação. São picaretas, não conhecem nada, como grande parte dos americanos ainda continuam achando que a capital é Buenos Aires. O exemplo da Venezuela é patético, porque lá era o presidente Carlos Andrés Pérez, que foi o último, né, que aprofundou a corrupção e tal, né, e então tem a ver com ele, que o Brasil não tem nenhuma relação com a Venezuela, mas nada, inclusive porque a floresta amazônica como se fosse uma barreira até histórica entre as relações Brasil e Venezuela. E o sistema político é diferente, as longas ditaduras que a Venezuela teve no século XX, Pérez Jiménez, Gomes, etc., não tem nenhuma relação. Com a questão da Itália, menos ainda. A comparação com a Itália é de uma infelicidade pantagruélica. Por quê?
De um lado, porque lá tem os partidos estavam consolidados, tinha voto distrital, tem uma história que passa pelo fascismo, pelas guerras mundiais. Não há nenhum paralelo entre o sistema político, econômico, social, nada com o Brasil, tal. Então não é porque teve a Operação Mãos Limpas com características muito específicas, porque o crime organizado lá tem uma inserção até hoje que não existe no Brasil, não se compara, não tem nenhuma comparação. Então, a comparação é infeliz. Por fim, sem ser chato, Caio, e sendo... dizer que as nossas instituições estão sólidas é também um equívoco. Se estivessem tão sólidas, não teríamos tanta corrupção. E mais uma coisa, que o combate à corrupção, que é o cerne da questão, o combate à corrupção acaba criando instabilidade política. Essa daí realmente ganharia o prêmio Ig Nobel de interpretação do Brasil. É inacreditável. Digna de estudioso americano que não conhece, parece cientista político brasileiro, não acerta uma análise sobre conjuntura. Erraram todas. O problema dessa análise é dizer, não vamos mexer nas coisas, porque se mexer piora, né? Agora, mas aí quer dizer que nós vamos deixar a corrupção? Claro, é evidente. Não tem, realmente não tem. Eu concordo, eu não gostei dessa análise do New York Times. Na verdade, o artigo deixa na mão dos acadêmicos, o jornal não se mete, vai citando um atrás do outro. E, finalmente, um material muito grande, pessimista do Financial Times, pessimista, que usa um termo, eles entrevistam o Paulo Sotero, do Instituto Brasil, lá em Washington, que foi jornalista do Estadão há muitos anos, correspondente, dizendo que o Brasil existe hoje uma corruptocracia e que, de fato, a gente tem que tomar muito cuidado, que não vai ser fácil erradicar a corruptocracia brasileira. Um negócio menos analítico e mais de observação sobre a força da corrupção no Brasil, ou seja, eu diria 2-1, né? Material mais pessimista do que otimista sobre as perspectivas a longo prazo do Brasil. Caio, essa do Paulo Sotero é boa, essa eu concordo, assino embaixo. Há uma corruptocracia, achei ótimo o conceito. É um bom termo, mau termo, mas é um bom termo. É um mau termo, mas é uma boa definição. É verdade, e que é uma luta de longo prazo, tal, claro, né? Claro. Não é uma coisa que se resolve da noite para o dia num passe de mágica, ele tem toda a razão.